A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo desejo lhes falar sobre o que acontece quando uma pessoa nasce de novo. Bom, nós já vimos que o homem lá antes do jardim, antes de pecar no jardim do Éden, o homem então era plenamente realizado no espírito, na alma e no corpo. Após ter pecado, declarou a sua independência de Deus. Declarando a sua independência de Deus, a vida, todas as boas dádivas, ele deixou, foi interrompida e o homem deixou de receber no seu espírito aquilo que vinha de Deus. E então o Espírito Santo se retirou do espírito do homem e o homem então ficou com seu espírito vazio, um vazio chamado vazio carente. Pois bem, então as pessoas, muitas pessoas casam para que o cônjuge substitua esse vazio carente, que preenche esse vazio carente. Mas esse vazio carente é do tamanho de Deus e ninguém pode conseguir preencher esse vazio. Muitos jovens procuram nas drogas, nas diversões, nos amigos, preencher esse vazio carente e não conseguem. E eles ficam então decepcionados, ficam assim, sem nenhuma visão daquilo que Deus tem para as suas vidas. E nós sabemos que então Deus ama o mundo, Deus ama todas as pessoas, e um dia, uma certa vez, Deus olhou do mundo, olhou dos céus e viu que todos haviam pecado e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas tinham este vazio carente. Mas como Deus criou o homem, o ser humano, para a sua glória e a sua imagem, conforme a sua semelhança, então Deus então demonstrou o seu amor, enviando o seu único filho Jesus Cristo a este mundo. Então Deus, o Pai, então envia seu único filho Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz. Então Deus, o Pai, Jesus que estava nas entranhas do Pai, junto com o Pai, tendo comunhão com o Pai na eternidade, Deus, o Pai, então envia o seu único Filho Jesus Cristo a este mundo. E Jesus, então, vive durante 30 anos, cuidando da sua família, vive durante 30 anos, aprendendo do Pai, tendo comunhão com o Pai, e também, ao mesmo tempo, observando as pessoas, os pecados das pessoas, a hipocrisia das pessoas, os costumes, os valores das pessoas. E depois de 30 anos, então, Deus o Pai o chama e ele, então, antes, João Batista prepara o caminho e ele é batizado nas águas. João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E depois ele sai das águas, ele recebe e vai para o deserto e sofre todas aquelas tentações ali, passa por aquelas tentações, mas não cede nenhuma das tentações. Foi tentado em tudo, mas não cedeu às tentações. E ele permaneceu sem pecado até o fim. E Jesus então revelou a todas as pessoas que ouviam Deus o Pai. Para os seus discípulos, ele revelou Deus como Deus, um Pai, numa maior profundidade, como um Pai amoroso, que ama, que cuida, que zela, ama todos indistintamente e cuida de cada um dos seus filhos espalhados na face da terra. E então Jesus então revela Deus como um Pai, que demonstrou seu grande amor para conosco, dando o que tinha de melhor, que era o seu único Filho, Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele fez e falou foi segundo a direção, a orientação do Pai. Ele não fez nada de si mesmo, mas ele fez tudo na direção do Espírito Santo de Deus. Pois bem, então ele revelou o Pai e ele mostrou desde o início do seu ministério que ele viria a este mundo para morrer. Todas as vezes que ele falava sobre morrer, ele falava sobre a crucificação, e ele então estava falando sobre resgate, né? E que ele ia morrer
como nosso substituto na cruz do Calvário, e que logo depois ele falava sobre a ressurreição também. Então Jesus então ofereceu-se a si mesmo e então morreu lá, foi entregue como um cordeiro sem abrir a sua boca e morreu lá na cruz, derramou seu sangue puro e inocente e depois ao terceiro dia ressuscitou. Depois do terceiro dia ressuscitou. Mas se Jesus tivesse morrido, ressuscitado e voltado e depois voltou ao Pai, apenas desta maneira, só até essa última fase que é voltar ao Pai para se colocar diante do Pai como nosso intercessor, como nosso advogado, hoje não haveria cristianismo na face da terra. Hoje o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, tudo aquilo não passava de hoje teríamos como algo como uma história, um fato histórico, né, que nasceu Jesus e falou e fez tantas coisas. Mas Jesus voltou ao Pai e disse: Pai, cumpri toda a justiça. Pai, cumpri toda a justiça. Lá na terra como homem. Morri na cruz pela humanidade. Reconciliei a humanidade, o Senhor com a humanidade. E ele diz então: Pai, envia o Espírito Santo ao mundo, para me substituir e exaltar a obra que fiz por total obediência a ti. Então, o Pai, depois de ter rogado, ter implorado diante do Pai, o Pai então envia o Espírito Santo para substituir Jesus a este mundo. Mas Jesus ele estava num lugar apenas quando ele estava aqui. Mas o Espírito Santo passou a ser derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que creem em Jesus. E o Espírito Santo exalta o Senhor Jesus. E o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e conduz as pessoas no mais profundo arrependimento até a cruz do Calvário. Então era dessa maneira. Mesmo então, com apenas a morte de Jesus, o mundo ainda estava sob o domínio do diabo. Mesmo com a morte de Jesus e a ressurreição. Mesmo legalmente, Jesus tomou da mão do diabo a chave da morte do inferno. Então, mas quando o Pai enviou o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, a partir daí, então as coisas começaram a mudar. O Espírito Santo que havia se retirado do homem lá no Jardim do Éden, depois que o homem pecou, voltou a novamente a ocupar o seu espaço no coração do homem, no espírito do homem. Então, as pessoas passaram a nascer de novo, a fazer parte do reino dos céus. Então, eles passaram a ter nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, a partir daí, então, nós podemos, então, desfrutar do melhor de Deus. Quando a pessoa nasce de novo, então, o seu espírito vem ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e ele passa a ser completamente realizado, plenamente realizado no espírito. Depois na alma e depois no corpo. Primeiro o espírito, alma e depois o corpo. Conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então ele é santificado primeiro no espírito, depois na alma e depois no corpo. Então o que acontece? Então, tanto nós já vimos que existem 4 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor espiritual, o amor que é derramado no nosso coração quando a pessoa nasce de novo. O amor filéu, que é o amor de amigos. Todas as pessoas devem ter amigos. Jesus tinha amigos, né? E o amor storge é o amor de família, de pai para filho, de filho para pai. O amor eros é o amor físico, né? Físico. Então, o que acontece? Nós, então, precisamos... o que acontece? Quando a pessoa nasce de novo... O que acontece quando a pessoa nasce de novo? Ele é restaurado
ele é restaurado. Primeiro, no espírito. O amor de Deus, o amor ágape, vem habitar no seu espírito. Depois ele é restaurado na alma. O amor filéu, que é o amor de amizade, e o amor storge, que é o amor de família, vem inundar a sua alma. Quando fala amor de família, fala também de amor aos irmãos, que a igreja é uma família. A igreja é uma família. E esse amor é derramado no coração das pessoas para que eles, que eram solitários, habitassem em família, que essa a grande família espalhada na face da terra é a igreja, o corpo de Cristo. E no corpo, então o seu corpo, então é o amor eros, o amor físico, o amor que Deus dá naturalmente ao ser humano para que eles se reproduzam e encham toda a face da terra. Este é o amor eros, que é restaurado na vida das pessoas. As pessoas estéreis podem ser restauradas e o Senhor responde às orações e faz com que a estéril tenha muitos filhos conforme as promessas do Senhor. Então, o amor eros é para que a pessoa tenha intimidade com seu cônjuge, conforme a palavra de Deus, e o satisfaça e também reproduza e tenha frutos, filhos e netos de uma forma saudável, como uma família que Deus planejou nos céus, como é a família de Deus formada lá nos céus, que é formada pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E então, o que acontece, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer, temos o espírito, a alma e o corpo. Precisamos administrar bem aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Então, como administrar a nossa vida no espírito? No espírito nós devemos o quê? Nós devemos andar em espírito e não satisfazer as obras da carne. Então, no espírito, nós devemos andar em espírito. Andar em espírito e não satisfazer as obras da carne. E na nossa alma? A nossa alma nós devemos renovar a nossa mente. E o nosso corpo deve ser crucificado, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso que deve acontecer. O nosso corpo deve ser crucificado, que é a nossa vontade, os nossos desejos. O nosso espírito, nós devemos andar em espírito, em sintonia, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a nossa alma deve ser renovada pela palavra de Deus, por ouvirmos a voz do Espírito